Convido a todos a abrirem suas Bíblias no texto reservado para nossa meditação neste culto vespertino, que se encontra no Evangelho segundo narrado por Marcos, o capítulo 1. Lerei 2 versículos neste Evangelho. Marcos, capítulo 1, os versos 12 e 13. Marcos 1, versos 12 e 13. Diz a palavra do Senhor assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, há um texto que é de suma importância para a compreensão de tudo aquilo que está sendo narrado aqui. É uma história simples, o que está sendo falado por Marcos. Não que os seus componentes sejam simples, mas é muito claro o que está acontecendo aqui. Mas ela reflete algo maravilhoso e que nós não deveríamos deixar passar desapercebido de maneira nenhuma. Então eu convido você a abrir sua Bíblia sem largar lá o texto de Marcos, se for possível, marcando com a sua mão, mas abrir em Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 5 ao versículo 8. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Diz a palavra do Senhor assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele exorta os filipenses a terem uma atitude que deveria acontecer na vida de todo cristão, porque ele está dizendo que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Outro apóstolo, Pedro, escrevendo na sua primeira carta, diz que o Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo para que seguíssemos os seus passos, e ele mostrou este exemplo para ser seguido, e Pedro trata do assunto. É disto também que Paulo está falando, embora Pedro dê uma ênfase toda especial na questão de sofrimento, mas isso está por trás também desta carta que Paulo escreve, mas aqui especialmente a exortação a um sentimento de humildade e de obediência a Deus. Quando nós lemos esse texto, e aqui há uma declaração maravilhosa a respeito das duas naturezas de Jesus, não é? Porque ele tem a natureza humana e uma natureza divina, jamais deixou de ser divino para ser humano, embora ser humano tenha sido um ato num ponto da história, mas ele nunca deixou de ser divino. A humanidade de Jesus não o completa no sentido de alguma perfeição, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou, então ele deixou de lado algumas questões que ele tinha na sua atitude, mas jamais deixou de ser Deus, para assumir a forma de homem e se encarnar e viver entre nós. E quando nós lemos aqui nas Escrituras, alguns duvidam inclusive da divindade de nosso Senhor Jesus. Esse é um dos textos que para mim mais satisfaz a questão da divindade de Cristo, não é? Quando há essa expressão aqui no final do versículo 6, que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, eu creio que todo mundo sabe o que é usurpar. Usurpar é tirar alguma coisa que não lhe pertence, assumir um lugar que não lhe pertence. E as Escrituras dizem que Jesus Cristo jamais entendeu que o fato dele ser Deus era uma usurpação, ou seja, ele jamais negou sua divindade, é isso que o texto está dizendo. E nós sabemos que Jesus Cristo, na sua vida em terra, nunca negou sua divindade, pelo contrário, em certa ocasião, inclusive aceitou a adoração, coisa que quando Herodes, ao receber um tipo de glorificação e elogio daqueles que olhavam para ele e diziam que ele parecia um Deus, e Herodes não abdicou disso, diz as Escrituras que ele foi comido, morreu comido de vermes, não é?
o Senhor Jesus Cristo jamais negou sua divindade, jamais negou a adoração no momento em que recebeu, e foi isso que aconteceu com o cego que ele havia curado, que o adorou. Nós sabemos que Cristo, ciente de toda a sua divindade, resolveu por amor a você e a mim, descer e viver entre nós, nesse ato maravilhoso que nós chamamos de encarnação. O Verbo divino encarnado entre nós. Mas a Bíblia diz que ele assumiu esta forma, e nesta forma ele exerceu uma vida e um trabalho e o seu ministério e a razão da sua existência, resumindo aqui até numa palavra muito simples: obedecer. Ele foi obediente. Quando fala obedecer, não é obedecer uma ordem, um dia de seu pai, um conselho, um dia de sua mãe, uma orientação legal, mas ele foi completamente obediente, tão obediente a todos os princípios, que Jesus é o único homem que jamais cometeu pecado. Não há em Jesus nenhum tipo de pecado, e era necessário que ele não cometesse pecado, porque a única maneira dele pagar a minha conta é pagar uma conta que ele não devia, e foi o que aconteceu na sua morte. Como diz aqui o apóstolo Paulo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabemos que esse é o fim do seu ministério terrestre. Claro, ressuscitou, subiu aos céus, mas o fim de sua obra terrestre foi na morte, na cruz, de todo o seu ministério. E é disso que nós estamos falando quando nós olhamos para Marcos, o evangelista, e no começo do seu evangelho, ele já cita atos especiais do Senhor Jesus Cristo. Marcos não faz uma descrição da genealogia de Jesus, Marcos não cita aqui o nome do pai e da mãe de Jesus, Marcos não conta dos anjos cantando, Marcos não conta dos pastores visitando, Marcos não diz sobre a oferenda daqueles homens sábios que vieram do Oriente. Marcos não se preocupa com nenhum detalhe desse. Ele já vai falando do evangelho de Jesus, a história do trabalho de Jesus no seu próprio ministério. Ele faz uma breve introdução falando de João, que é o precursor, porque João prepara o caminho do Senhor, cumprindo a profecia e apontando para o Messias, o ungido de Deus, e ele faz essa introdução, então, e em seguida ele já começa a falar de Jesus no seu batizado, motivo de uma pregação anterior, e agora nesta pregação falando deste momento quando ele foi impelido pelo Espírito para ir ao deserto, e aonde ele acabou sendo tentado por Satanás. Eu quero fazer uma advertência. É claro que na mensagem de manhã, quem escutou de manhã já sabe disso, mas eu vou falar outra vez. Nós não podemos incorrer no erro de imaginar que a tentação de Jesus no deserto foi a única tentação de sua vida. Foi o único momento de tentação de Jesus, uma tentação tão intensa, num momento tão especial, tão forte, no momento em que estava enfraquecido depois de um jejum de 40 dias, no momento em que ele estava sendo assediado pelo próprio Satanás, não é? Então é tão intenso isto que alguns julgam que é o único momento em que Jesus foi tentado, e eu tenho certeza que ele não foi tentado apenas nesse momento. Tenho certeza por dos episódios onde ele declara isso de uma maneira para mim muito clara. Há um momento em que ele inquire aos seus discípulos perguntando quem que eles diziam que ele era, e Pedro então faz uma declaração maravilhosa dizendo que ele, Jesus Cristo, era o Filho do Deus vivo, ele era o Salvador, e Jesus o elogia dizendo: essa mensagem, que bem-aventurado Simão, essa mensagem é maravilhosa, e quem te revelou não foi sua inteligência, mas foi o Espírito que te revelou. Ato contínuo, Jesus fala da sua obra, fala do porquê ele foi enviado por Deus, fala que ele haveria de padecer e morrer, e Pedro novamente intervém e diz ao Senhor Jesus que ele deveria parar de falar sobre esse assunto, porque ele não haveria de sofrer nada, e a reação de Jesus é muitíssimo forte. Jesus diz a ele: cala-te, Satanás. É uma palavra muito forte, é uma expressão muito forte nas Escrituras, para aquele que acabou de fazer uma declaração a respeito da divindade e do cristocentrismo e de Cristo ser ungido, ser o Messias. Em seguida, há uma outra palavra, e se aquela
não tinha sido revelado pela carne, pela inteligência de Pedro. Esta aqui foi totalmente dentro da sua carnalidade, querendo dizer a Jesus: não, você não vai sofrer coisa nenhuma, e para de falar sobre este assunto. E quando Jesus reage dizendo para se afastar ou para se calar, como se fosse Satanás, e era mesmo, mostra que ele estava sendo tentado naquele momento. Essa expressão de Jesus é uma reação a uma tentativa de fazê-lo desistir de seu trabalho. E aqui nós encontramos então Marcos fazendo a descrição do que aconteceu. Lendo o texto, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, começa com essa expressão: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Já destaquei no outro momento, e volto a falar que esta palavra logo é uma palavra muito interessante, segundo alguns estudiosos, alguns livros que eu estava estudando, estavam fazendo esse destaque, coisas que muitas vezes nós nem nos preocupamos, mesmo nós que estudamos a Bíblia com mais afinco, que é uma palavra que aparece muitas vezes nesse evangelho de Marcos, a palavra logo, não é? A palavra usada e traduzida por logo, mas pouco usado no resto do Novo Testamento. Quase 10 vezes, ou um pouco mais de 10 vezes é usado em Marcos do que no resto total do Novo Testamento. Apenas uma curiosidade, mas em seguida o que vem não é curiosidade. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. A palavra grega que nós temos por trás dessa tradução impeliu, ela está muito bem traduzida aqui, a palavra na língua portuguesa. Ela indica um mandato, uma ordem e uma condução para um determinado lugar. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, aquele que havia se manifestado no próprio batizado de Jesus, o impele a ir para o deserto. João já batizava ali próximo do deserto, certamente às margens do Rio Jordão, mas o Espírito determina que Jesus Cristo vá ao deserto. Não há detalhes aqui do lugar do deserto que o Espírito mandou Jesus ir, mas ele foi para um lugar ermo, um lugar afastado. Ele não tinha chamado seus discípulos, ele não estava acompanhado, ele estava sozinho. Ele foi para o deserto, um lugar inóspito, um lugar perigoso, um lugar desconfortável. Lembremos pelo contexto que não foi só para fazer um passeio, ele ficou 40 dias neste lugar desconfortável, e neste lugar ele foi tentado por Satanás. Aqui já Jesus demonstra na sua vida, e Marcos registra isso logo no início, que ele efetivamente era um servo obediente. O Senhor o mandou para o deserto. Ele era um servo obediente. Aquilo que Paulo narra lá na sua carta aos Filipenses, dizendo que ele veio sendo Deus, tendo conhecimento de que era Deus, jamais negando a sua divindade, portanto sua autoridade, agora a serviço de Deus, ele recebe a ordem de ir e ele obedece imediatamente. Nós não conseguimos compreender a Trindade, nós não conseguimos, nós cremos, aceitamos sem a menor dúvida, mas não há nada que nós possamos associar para entender como é a Trindade. Tudo na nossa vida, meus irmãos, é feito por associação, e é assim que nós aprendemos, o linguajar, as palavras que nós aprendemos. Eu desde pequeno aprendo que a cor dessa parede é branca, e eu espero que seja mesmo, porque eu sou um pouquinho daltônico, e eu espero que não seja gelo ou bege, mas é branco mesmo. E desde pequeno eu aprendo que a cor é branca. Então sempre eu associo, quando eu vejo outro branco, eu sei que é branco porque eu aprendi que isso é branco. Se meus pais tivessem me ensinado que o nome dessa cor que está aí na parede é vermelho, eu ia olhar e elogiar a camisa do candidato ao ministério, dizendo: sua camisa vermelha está muito bonita, e todo mundo ia me estranhar, mas porque eu associei, aprendia por associação que isto é branco, não é? E assim que nós associamos tudo é por associação, mas quando nós falamos do Espírito Santo não há nada semelhante. A Bíblia fala sobre a divindade, a Bíblia fala de toda a autoridade, a Bíblia atribui a cada uma das três pessoas da Trindade o mesmo poder,
a mesma majestade, sabemos que é a mesma substância, sabemos que não são três deuses, mas paramos por aí porque não há como explicar algo tão maravilhoso como a Trindade que a família cristã crê. Toda a família cristã, os cristãos por todo o mundo creem. Há alguns pseudo-cristãos que se declaram cristãos, mas não creem na Trindade, pseudo-cristãos, não é? Mas a família cristã crê na Trindade. Mas ainda assim, enquanto estava vivendo aqui, nesta terra, a segunda pessoa da Trindade, tão Deus como o Pai e como o Espírito, veio para obedecer e acatou a ordem do Espírito. Eu destaco que há uma ocasião especial que nós encontramos nas Escrituras, onde um diácono, Filipe, em determinado momento é transportado pelo Espírito até um lugar e ele encontra com um servo da rainha da Etiópia e ali ele prega a palavra e aquele homem vem a se converter, e a Bíblia diz que depois aquele mesmo servo, aquele mesmo Filipe, ele é transportado para outro lugar pelo Espírito Santo, não se achava mais ali. Mas aqui o contexto não fala de um transladamento, levar para outro lugar. Ele foi ao deserto, ele estava sendo obediente. E Marcos faz um resumo maravilhoso da história da tentação de Jesus. É um belíssimo resumo, ele abarca tudo aquilo que aconteceu, embora você, sabendo o contexto bíblico, sabe que ele foi tentado por Satanás, mas não caiu. Mas quem narra de uma maneira mais preciosa este momento é o evangelista Mateus. Lucas também o faz, mas eu escolhi o texto de Mateus e vou a Mateus no capítulo 4 e peço que você, se for possível, abra sua Bíblia neste evangelho de Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, diz a palavra assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Esse levado é orientado, é encaminhado, é determinado para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, o deserto é um sinal importante na vida do povo de Israel. O deserto é um lugar de provação. O deserto é claramente um lugar de provação. Como eu disse, inóspito, um calor tremendo de dia, um frio tremendo à noite, um lugar onde animais peçonhentos, apesar de toda a areia, mas há animais peçonhentos, nós temos informação suficiente para saber disso. E naquela época ainda havia animais feras no deserto, coiotes, leões, um lugar perigoso, um lugar não fácil de ficar, não é? Um lugar de provação. Quando você abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, texto que eu aprecio e já preguei nesta igreja pelo menos uma vez, mas eu creio que 2 vezes, há uma exortação do Senhor, uma constatação, e Moisés escreve, orientado por Deus, que Deus provou o povo fazendo-os passar pelo deserto. O número é muito interessante, o número 40. Lá 40 anos, é verdade. Aqui 40 dias, é verdade. Mas há o número de 40, e está implícito também. E lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz assim, através de Moisés: Deus mandou vocês passarem pelo deserto para vos provar, para ver onde estava o seu coração, para aprenderem que não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Está escrito isso em Deuteronômio 8, você num tempo propício depois, faça a leitura do começo do capítulo 8 deste livro de Deuteronômio. E diz lá, o Senhor sustentou, o Senhor não permitiu que a sandália se gastasse, não permitiu que a roupa se puísse, acabasse, apodrecesse. O Senhor Deus deu a carne das aves, o Senhor Deus deu maná para vocês se alimentarem e a água para saciar a sede. Mas o Senhor provou para ver onde estava o coração de vocês. O deserto é associado com sofrimento e provação, e nós sabemos disso. E Deus encaminha então o Senhor Jesus Cristo para prová-lo. A palavra grega, que é traduzida por provação, é a mesma palavra grega que pode ser traduzida por tentação, é a mesma palavra grega que pode ser traduzida por teste, é a mesma palavra.
Essa palavra é uma palavra só. Assim, falando em português, esta palavra é peirazo. Então seria esta palavra referida para tentação, provação ou teste. Eu vou usar aqui agora nesse momento a palavra teste, porque provação e tentação elas têm um componente que faz que sejam diferentes. Provação é um teste para mostrar crescimento, fortalecimento, melhor preparação, é um teste para ver realmente o que a pessoa é. Tentação é uma provação ou é um teste visando destruir. A tentação sempre visa destruir, por causa disso que a Bíblia diz que Deus não tenta. Quando você abre a carta de Tiago, no capítulo 1, ele diz assim que Deus não pode ser tentado pelo mal, não tenta ninguém, porque há esse componente lá, não é? De mal colocado junto. Quando Deus ele nos submete ao teste, sempre é uma provação, como Ele permitiu que Jó, seu servo, fosse provado, ainda que Satanás tivesse a intenção de tentar fazer com que Jó abandonasse sua fé, abandonasse sua crença, blasfemasse contra o Senhor Deus, como sugeriram a ele na ocasião, mas Deus permitiu que ele fosse testado, provado, porque Deus conhecia o coração do seu servo Jó. Jesus Cristo vai ao deserto e ele é provado por Deus, provado de uma maneira muito forte. 40 dias de jejum, meus irmãos, não é alguma coisa que qualquer ser humano faça, absolutamente. Não é coisa que qualquer ser humano faça. Mas nós temos 2 exemplos nas Escrituras de servos de Deus que jejuaram por 40 dias. O primeiro deles é Moisés. A Bíblia diz que quando ele subiu ao Monte Horebe para receber as tábuas da lei, ele ficou 40 dias sem comer nem beber. Você que gosta de fazer anotações, então isso está narrado no livro do Êxodo, no capítulo 34, o versículo 28. Você anota aí, depois abre lá. Está declarado que durante 40 dias Moisés ficou sem comer nem beber. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. E durante aquele período ele escreveu as leis de Deus, o decálogo. Deus conversou com ele durante 40 dias. É claro, meus irmãos, que nós acreditamos no sustento de Deus num momento especial como esse. E Moisés realmente estava num momento maravilhoso na presença do Senhor Deus. Eu tenho dúvidas sobre isso. O segundo personagem é Elias. Elias também é servo do Senhor, é profeta de Deus, pregava em nome do Senhor com fidelidade, mas o povo rejeitava a sua pregação. Elias fez grandes obras, grandes sinais. Elias, num determinado momento, enfrentou os profetas de Baal, a quem o povo de Israel tinha se voltado e abandonado Deus, e enfrentou-os num desafio conhecidíssimo, que está narrado no primeiro livro dos Reis. E após ter vencido aquele desafio, Elias matou todos os profetas de Baal que estavam à sua frente, e a rainha da época em Israel, chamada Jezabel, mulher maligna e serva desse Baal e adoradora desse Baal, a rainha falou que ia matá-lo. Elias está cansado, e Elias então se afasta, e ele vai rumo ao monte do Senhor, ao Monte Horebe. E ele se encosta em determinado momento, e ele acorda com anjos o servindo de comida e bebida, e isso não por uma vez, mais de uma vez. E depois, com a força daquela comida, aquela bebida, ele caminha, diz as Escrituras claramente, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8, que ele andou 40 dias sem comer, com a força daquele alimento que os anjos lhe passaram. Então são 2 seres humanos que jejuaram por 40 dias antes da narrativa do Senhor Jesus. Jesus Cristo no deserto, começando o seu ministério, ciente de que é Deus, ciente da sua humanidade, sabendo que deve obedecer, ele resolveu, ele se esvaziou, ele está na forma do ser humano, com a força do ser humano, ele durante 40 dias não come, ele sofre como qualquer um de nós sofreria. Eu digo que a gente já sofre passando
6 horas sem comer, um dia sem comer. Às vezes fazemos umas dietas por aí malucas, não é? E você resolve ficar não sei quantas horas, 40 horas sem comer, ou um dia inteiro sem comer, mas já sofremos com isso. Imagina 40 dias sem comer. Qual a consequência para um ser humano que não come? Fica fraco, fica zonzo, ele tem dificuldades, todos os lados. Jesus Cristo estava ali na sua humanidade muito enfraquecido fisicamente falando. Ele está no deserto sendo provado por Deus e recebendo do Senhor Deus, na presença de Deus. Certamente esses 40 dias ele estava conversando com Deus, e eu não estou especulando, porque a vida do Senhor Jesus é uma vida de oração. Ele estava ali em comunhão com seu Pai, e diz as Escrituras que depois desses 40 dias o diabo se aproximou dele, o tentador, está aqui no versículo 3, ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Filho de Deus aqui é uma conotação da divindade, da grandeza, da perfeição. É como se Satanás estivesse dizendo a ele: para um pouquinho com essa história de humanidade, agora haja como Deus, manda que as pedras se transformem em pães. E como? Para com isso, haja como Deus, com o poder de Deus. Deixa essa sua vida de humanidade agora por algum tempo para se alimentar. Mas Jesus sabe o seu ministério, Ele sabe o seu trabalho, Ele sabe da sua obediência, mas sabe o que Ele tem que fazer. Por causa disso Ele responde a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, referindo-se ao texto de Deuteronômio 8 que eu citei aqui já um pouco antes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Mais uma certeza que me faz a mente de que aqueles 40 dias o Senhor Jesus estava em contato com o Pai, orando, jejuando, conversando com o Pai. Ele é a própria palavra, não tem dúvida. Mas naquela prova de dizer: dá uma folga nessa sua humanidade, seja Deus, transforme essas pedras em pão e coma. Jesus diz: não, eu estou aqui fazendo uma outra tarefa, porque eu não preciso de pão, eu preciso da palavra de Deus, é isso que tem vindo a mim. Continuo a ler no capítulo 4 de Mateus, eu continuo a leitura agora do versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, Satanás faz alguma coisa que lhe é típica. Aliás, a atitude seguinte também é típica. Ele distorce a palavra de Deus. Ele muda a palavra de Deus. Ele está citando aqui o Salmo 91, na primeira referência, e você acha isso facinho, aí no rodapé da sua Bíblia mesmo está essa referência, o Salmo 91. E ele cita aquela profecia ou aquela declaração do salmista, inspirado por Deus, de que Deus é a nossa providência e que seus anjos estão ao nosso redor, cuidando de nós e nos protegendo. Mas o que Satanás pede a Jesus, a partir de um versículo bíblico verdadeiro, da providência de Deus junto conosco, é algo que Jesus Cristo, ao responder, chama de tentação. E claro que ninguém pode tentar a Deus fazendo Deus cair. O significado de tentação que nós encontramos aqui no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não há possibilidade de alguém fazer Deus cair em erro, absolutamente. Mas aqui é no sentido de uma prova em cima de Deus e fazendo coisas que absolutamente estão contrárias à palavra do Senhor. O que o salmista fala é de providência. O salmista não fala para fazer loucura e depois diz assim: eu creio em Deus, então eu faço a loucura e Deus vai cuidar de mim. Coisas que muitas vezes fazemos. Eu lamento muito que nesses dias de dificuldade que nós temos passado, alguns falando em nome de Deus, ou dizendo que estão falando em nome de Deus, estão propondo aos seres humanos que façam coisas contra a palavra de Deus, dizendo: não, Deus está conosco, Ele vai cuidar de nós. Não precisamos ter cuidado nenhum. Para que máscara? Para que cuidado? Para que remédio? Para que evitar isso, aquilo outro? Para que tudo isso? Não precisa nada. Enquanto nós aqui, e eu creio que todos que estão me escutando sabem, Deus nos protege, inclusive nos dando sabedoria para nós usarmos. Eu creio que o crente não deve ficar apavorado, até porque a enfermidade pode matar, e mata mesmo,
mata mesmo, não é? Alguns matam, outros são preservados, sim, e o crente não tem medo da morte, porque morte nada mais é do que estar na presença de Deus, mas o Senhor Deus nos dá inteligência para a utilizarmos. É por causa disso que o crente também toma vacina, é por causa que o crente também toma remédio, é por causa que o crente também se alimenta, é por causa que o crente também toma vitamina, é por causa que o crente também bebe a água para o seu próprio corpo. É claro, se nós podemos dizer assim, eu não preciso de nada, Deus cuida de mim, para que eu vou precisar me cuidar? Não é? Faça o que eu quiser, Deus nos dá a sabedoria para utilizar. E o que Satanás está aqui propondo é que Jesus Cristo se atire, porque Deus diz que os anjos cuidam, mas os anjos cuidam no nosso dia a dia, não é para fazermos as loucuras e dizer, ué, cadê Deus? Por que eu fiquei doente? Por que eu dei uma tropeçada? Por que aconteceu isso, aquilo, outro? Cadê Deus? Jesus Cristo diz que isso é agir como se estivéssemos tentando Deus, querendo forçar Deus a fazer alguma coisa, segundo a nossa própria vontade, e nós não podemos fazer isso. Não tentarás o Senhor teu Deus, responde Jesus a Satanás. Aí o diabo, mais uma vez, faz um teste com Jesus, também mais uma das suas características, mentiroso, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, eu creio que aqui a resposta de Jesus já basta, porque ela está dizendo que nós realmente não devemos adorar nada que não seja o nosso Deus. Não deixa de ter uma lição para nós, porque muitos de nós, algumas áreas de nossa vida são alvos de nossa verdadeira adoração. Os filhos, os pais, os irmãos, a esposa, o marido, o carro, a posição social, a cidade onde mora, o curso que está fazendo, os nossos dons. Algumas vezes acabam sobressaindo de tal maneira na nossa vida que temos ele como alvo de adoração. Claro, você não se ajoelha lá no altarzinho que tem a fotografia do seu filho. Não, você não se ajoelha no altarzinho que tem a fotografia do seu carro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na prática nós muitas vezes damos mais importância a algumas coisas do que ao próprio Deus. E nós só podemos adorar a Deus. Mas há uma mentira aqui por trás disso que Satanás fala ao Senhor Jesus, porque é como se ele fosse o dono do mundo. Isso é mentira. Satanás não é dono do que ele está oferecendo. Ele não pode fazer essa promessa. Ele não pode fazer sua promessa. É uma tentação porque ele está como dizendo a Jesus, vamos encurtar o caminho. Você está começando o seu ministério. E você sabe que seu ministério vai ser árduo, mas você não veio ao mundo para salvar o mundo? Você não veio ao mundo para resgatar o pecador? Não veio ao mundo para conquistar os homens para si mesmo, para o relacionamento? Então é o seguinte, se você me adorar, eu te dou tudo isso de graça, é facinho, resolva os seus problemas, está fácil, me adore que eu te entrego tudo. Jesus é obediente, eu disse, ele veio para obedecer à vontade do Pai, ele veio para fazer a vontade do Senhor Deus, para cumprir seu ministério, ele veio fazer isso. Ele não vai deixar de obedecer ao Senhor e inclusive cair na conversa do mentiroso. Ah, meus irmãos, o mentiroso não é só Satanás. Jesus certa vez diz aos homens, vocês falam as coisas como o seu pai, Satanás, porque ele é o pai da mentira. É por causa disso que não deve ter no coração de um crente nenhuma delícia por mentira, nenhum prazer por mentira. Fake, como se fala hoje em dia, enganos dos mais variados, em todas as áreas, promessas feitas à namorada ou namorado, promessas feitas ao comprador do produto que você faz, promessas feitas aqui e acolá, se são mentira, tem que estar longe da sua vida, porque o nosso Deus não é um Deus de mentira, Ele é um Deus da verdade. Satanás é mentiroso,
Ele não é dono de nada. E eu estou afirmando isso porque as Escrituras dizem claramente no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra, os céus, a terra e tudo que nela há, pertence ao Senhor. O Salmo 24 foi escrito muito tempo depois da queda. Ele não está referindo da terra, do paraíso original e que agora pertence a Satanás. A terra não pertence a Satanás. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a terra pertence a Satanás. Pelo contrário, a pouca referência que fala chama de príncipe do mundo, mas não de rei do mundo, porque Satanás não é rei do mundo, nunca foi e nunca será. A terra pertence ao Senhor, você pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, você pertence ao Senhor. E você precisa ter isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Firme, porque você adora aquele que é o dono de todas as coisas. E é isso que precisa estar no seu coração. E não cair na lábia de Satanás e dos seus filhos. Filhos não porque ele criou, porque ele gerou, Satanás não gera ninguém, mas filhos porque são seguidores da sua prática. Mentiroso é seguidor de Satanás, é filho de Satanás, porque segue a prática de Satanás. Mentiroso. E nós não podemos ser mentirosos, absolutamente. Cuidado com aqueles que citam as Escrituras, para você ver se realmente o que está sendo citado está de acordo com as Escrituras e o contexto escriturístico. Uma frase de efeito que eu aprendi lá há muitos anos atrás, acho que até antes do seminário, mas depois no seminário foi reforçado, é que a Bíblia é a mãe das heresias. Você pode usar a Bíblia para falar qualquer coisa, citando o texto fora de contexto. Como diziam nossos mestres, que texto fora de contexto é pretexto. Isso não é só na teologia, isso é em qualquer lugar. Texto fora de contexto é pretexto. Você precisa conhecer as Escrituras cada vez mais para não ser engodado, enganado, enrolado. Qualquer sinônimo é a mesma coisa. É isso que nós precisamos ter. E Jesus Cristo nos dá exemplo, porque Ele veio ser obediente. Quando Marcos resume de maneira maravilhosa, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos serviam ao resumo de toda essa história. Marcos fala que ele foi ao deserto, fala que ele foi tentado por Satanás e fala que ele foi servido pelos anjos, porque é isso que acontece ao final da narrativa do próprio Mateus, porque então o diabo o deixou e eis que os vieram anjos e o serviram. A recompensa de Deus ao servo obediente. E nós precisamos ser obedientes, como Jesus Cristo foi. Precisamos ser obedientes. Certos que a recompensa final virá, não nessa terra, e ainda que sejamos muito agraciados por Deus nessa vida aqui, mas não nesta terra. Ela virá. Porque o Senhor Deus tem para nós algo maravilhoso reservado para aquele que é servo e serva dEle. E o Senhor, Ele há de nos dar as suas bênçãos. Um texto pequeno, um texto que conta uma história que você provavelmente, cristão, já tinha escutado, certamente já tinha escutado, quem não ouviu falar da tentação de Jesus. Um texto que narra aquele que foi obediente e, como diz o apóstolo Paulo, obediente até a morte, e morte de cruz. E nós devemos ser obedientes. Há um texto em Hebreus falando sobre provação, e nesse texto que nós encontramos lá no capítulo 12 de Hebreus, o escritor diz assim que nós não fomos provados até o sangue. Alguns são provados até o sangue. Há mártires. A palavra mártir é a palavra grega que significa testemunha, já disse isso algumas vezes aqui, mas de tal maneira está associada ao sofrimento dos que testemunhavam de Cristo, que virou sinônimo de sofrimento, embora o significado original da palavra mártir seja testemunha. Mas houve mártires que morreram de mortes cruentas. Você imagina como há a descrição de homens mulheres cristãs, sobre os quais era passado um tipo de breu ou de piche, colocados em estaca nas ruas de Roma e colocado fogo para iluminar as ruas à noite, como nos momentos maiores da perseguição contra os cristãos, acontecido lá nos primeiros séculos, surgiu.
outros lançados às feras, sendo devorados, destruídos, mordidos, em lugares onde as pessoas aplaudiam, não é? Quem escreve aos Hebreus fala: vocês não foram provados até o sangue. Alguns foram naquela época, e para quem o escritor escreve, não tinham sido, nós também não. E tantas vezes nós já arrepiamos carreira, já fugimos do lugar correto porque temos medo. Olhem para Jesus, aquele que realmente nunca desobedeceu e que é um modelo para a nossa própria vida também. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nós rendemos graças pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, por Teu Filho amado, Jesus, que é nosso irmão mais velho nessa família que o Senhor criou e chamou para si, que é o único Filho do Senhor na questão da divindade, da perfeição, fazer parte da triunidade, mas para nós é nosso irmão mais velho, é o primogênito. Nós agradecemos porque Ele nos dá exemplo de como devemos viver nossa vida. E pedimos-te, ó Pai, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos constranja. E o Senhor nos dê o privilégio de servir ao Senhor. Nos constranja pela Tua palavra. Algumas vezes eu sei que o Senhor nos constrange por sofrimento mesmo, por disciplina. Mas nós pedimos que o Senhor nos constranja, porque nós queremos ser fiéis, encontrados fiéis pelo Senhor, e recebemos a boa recompensa que o Senhor tem a todos aqueles que Te amam e Te buscam. Tem misericórdia de nós. Estamos terminando esse momento de culto. Vamos nos despedir agora, ó Pai, mas nós não vamos sair da Tua presença e pedimos: ajuda-nos a lembrar do Senhor e de quem o Senhor é para cada um de nós. Guarda-nos pelo Teu amor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a misericórdia e o consolo do Santo Espírito estejam convosco e sobre todos aqueles que realmente amam a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.